Missão Novas Tribos apresenta... Ital. Isaías 43, versículo 9. Que ouçam e digam, é verdade. O Vale, terra dos Amish, terra dos Menonitas. Em meados do século XVIII, fugindo da perseguição religiosa na Europa, um grupo deles veio se estabelecer aqui, no interior da Pensilvânia. Dedicados ao trabalho duro, desmataram essas terras e formaram fazendas produtivas. Para os Amish, hoje, pouca coisa mudou. Mantendo um estilo de vida bem simples, procuram afastar-se dos eletrodomésticos e comodidades da vida moderna, o que para eles é sinal de piedade religiosa. Por outro lado, nem todos os membros da comunidade permaneceram assim voltados ao passado. Alguns preferiram seguir um caminho diferente da modernidade. Eles acham que isso tem valido a pena. Olá, meu nome é John Cross, coordenador de um dos ministérios da Missão Novas Tribos, uma organização que trabalha quase que exclusivamente com povos tribais em vários países do mundo. Você talvez pergunte, John, o que é que você está fazendo aí no centro da Pensilvânia? O que é que isso tem a ver com a evangelização das tribos? Eu quero dar a você a base do nosso trabalho, contando uma história que começou aqui, neste vale. Um dos filhos desta terra é Mark Zook. Há 10 gerações, em 1742, a família Zook emigrou da Suíça para cá. Eles têm vivido aqui desde aquela época. Mas o Mark não ficou. Depois de ouvir um desafio missionário, ele e sua esposa decidiram que também seriam missionários. Eles foram então a uma agência missionária para uma entrevista. Bem, eu tinha 30 anos naquela ocasião e havia concluído apenas o 2º grau. E a agência me disse que eu levaria 4 anos para terminar o curso teológico e naquela altura seria muito velho para aprender uma língua tribal. As pessoas questionavam se eu deveria levar meus filhos para uma tribo ou ir para um clima tropical com os meus problemas de saúde. Eles me diziam, deixe os nativos para lá, eles são felizes do jeito que estão. Rejeitados, mas não derrotados, Mark e sua esposa Glória foram para uma das escolas da Missão Novas Tribos, onde receberam um preparo especializado em evangelização transcultural. Assim que terminaram o treinamento, foram enviados pela sua igreja local até um campo missionário. Papua Nova Guiné, a ilha que é completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo. A terra onde o tempo é esquecido. Isolada, é um cantinho maravilhoso da criação. Do clima ameno e fresco encontrado nas montanhas ao calor úmido e tropical das terras baixas dos manguezais. Com arrecifes de corais incríveis e praias desertas luxuriantes, é de se admirar que ela não tenha se tornado ainda a maior atração turística do mundo. Localizados numa das ilhas de isolada província britânica ocidental, os Mooks têm vivido e morrido por séculos. E é esse povo que se tornou parte importante da vida de Mark e Glória. Com frequência, nossa ideia do que está envolvido no trabalho missionário dessa natureza não é correta. Você não começa a pregar a palavra no primeiro dia que você chega na aldeia. Se você fizer isso, vai causar problemas e provavelmente será o último a tomar conhecimento deles.
Antes, você tem que embarcar na aventura do aprendizado. Aprender como essas pessoas pensam, como falam, o que as faz assim rijos. A questão é, por onde começar? O que fazer no primeiro dia? No segundo dia? O que é que você está querendo, então, mostrar para mim? Um estilingue? Quando você chega numa aldeia, as coisas que você aprende primeiro são as mais óbvias. Onde eles moram, o que eles comem e como preparam a comida. E, é claro, de onde eles obtêm seus alimentos. Os Moques gostam de comer carne de porco selvagem que eles capturam em redes armadas pelo mato. No dia da caçada, todo mundo levanta bem cedo e todos participam. O que não é tão óbvio é como eles encaram a vida. Alegria exterior não significa vida sem medo por dentro. É preciso determinação no estudo para conhecê-los a fundo e, com frequência, os fatos descobertos não são assim os mais agradáveis. À medida que estudamos seus costumes e a maneira de pensar deles, uma das coisas reveladas foi o constante temor e opressão em que esse povo vivia. Um dos aspectos da cultura estava ligado aos ancestrais mortos. Um homem vestia uma grande máscara e saía dançando pela aldeia. Eles criam que esse era o espírito de um ancestral morto voltando. Os homens nos contaram que as mulheres não sabiam que eram eles que vestiam a máscara. Eles guardavam a máscara escondida num lugar reservado exclusivamente para os homens. Eles nos explicaram o seguinte: se uma mulher visse a máscara, ou se ela descobrisse que se tratava de um homem que a vestia, não o espírito, o castigo para aquela mulher era a pena de morte. Quando eu era um menino, minha mãe descobriu o segredo e viu a máscara. Conforme o nosso costume, meu pai, homem severo, ordenou que minha mãe fosse morta quando ele morresse. Assim que ele faleceu, mostraram a máscara para minha mãe, e os 2 irmãos dela levaram-na para o mato. Eles não queriam fazer aquilo, mas as nossas crenças obrigavam-nos. Eles passaram uma corda de casca de árvore em volta do pescoço dela. Eu era bem novo, mas eu me lembro bem. Minha mãe era jovem e eu a amava. Minha mãe foi morta porque ela viu a máscara. Nós vivíamos aterrorizados. Time goes by, the day, the night, and they don't know. Children cry, men live, they die, and they have no hope. So many people just existing. Are we really listening to the tears and the fears of the unknown? Killing to live and living to kill, yet dying in their sin. Their faiths are strong, but they're all wrong.
Their gods just can't win. They tremble at the thought of them. The sun, the moon, the birds, the spirits. Oh, how can it be that they just don't know? He is willing that none should perish. He desires each one as his own. He sent his perfect Son to die for them. The Son now reigns next to his Father's throne, but so many just don't know. O dia finalmente chega quando você conhece bem a língua e sabe o que eles pensam, podendo iniciar a pregação da palavra de Deus. Mas a questão é, por onde começar? A Bíblia é um livro tão grande e nenhum membro da tribo Mook jamais teve qualquer contato como nós temos com as Escrituras. Antes de começarmos a pregar, tivemos que preparar lições bíblicas. O nosso ajudante, que naquela época não era um crente, foi a pessoa-chave para obtermos a terminologia bíblica apropriada de que precisávamos para ensinar. Mesmo antes de iniciar o ensino, os Mooks pareciam pressentir que estavam para receber uma mensagem maravilhosa. Quando o ensino começou, a aldeia toda de 320 pessoas se reuniu para participar. Nós não mencionamos nada sobre Jesus até que concluímos 2 meses de ensino das histórias fundamentais do Velho Testamento. No primeiro dia, nós começamos mostrando para eles um mapa da aldeia. E aí apontamos onde as outras aldeias Mook estavam localizadas naquele mapa. A partir daí, explicamos para eles, progressivamente, onde eles estavam situados em relação às tribos vizinhas, e onde eles estavam localizados na província, e a posição da província no país da Papua Nova Guiné, e onde Nova Guiné estava em relação à Austrália, Japão, Estados Unidos e Israel. Depois eu expliquei para eles como a Bíblia, a palavra de Deus, a fala de Deus, veio há muitos anos atrás, de Israel à Europa e para o mundo, e agora estava chegando também para eles, o povo Mook. Na segunda lição, nós discutimos as crenças dos diferentes grupos sobre como surgiram na Terra. Os Mooks criam que foram criados por 2 tipos de pássaros. Quando eu falei para eles que há pessoas em nosso país que acham que o homem evoluiu de uma criatura simiesca, eles comentaram, que gente estúpida. Então eu perguntei para eles, de todas essas crenças, qual delas é a correta? E eles disseram, nós não sabemos. Aí eu expliquei para eles que por essa razão, Deus nos deu sua palavra escrita que nunca muda. Começando com Deus, nós explicamos como Ele é, seus atributos. Aí falamos sobre Satanás e seus anjos caídos. Os Mooks acharam que o inferno é o lugar certo para o diabo e que Deus era justo em mandá-lo para lá com os demônios. Depois ensinamos sobre a criação do mundo, e Adão e Eva. Falamos sobre a escolha do homem pecar e explicamos como Deus prometeu um Salvador que viria um dia para nos livrar do pecado. Nas histórias do Velho Testamento que se seguiram, enfatizamos a grandeza e a graça de Deus, a perdição do homem sem esperança por causa do pecado e a provisão de Deus de um sacrifício de sangue através da morte de um cordeiro. Com frequência usamos encenação para ajudá-los a entender o que estávamos ensinando. Quando contei que Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac, surgiu um dilema. Abraão era um homem obviamente piedoso, de forma que ele deve obedecer a Deus. Mas foi através de Isaac que o Salvador foi prometido. Eu sei que Abraão vai obedecer e que Deus salvará a vida de Isaac, talvez com um cordeiro como substituto.
Antes de terminar a história, 4 homens vieram individualmente me sugerir que Abraão obedeceria a Deus e que ele interviria salvando a vida de Isaac, providenciando um cordeiro como seu substituto. Eles desenvolveram uma reverência sincera para com Deus e temiam que pudessem ser destruídos por causa dos seus pecados. Eles disseram: nós somos exatamente como aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Por 2 meses, nós ensinamos lições chaves do Velho Testamento cronologicamente, antes de apresentarmos Jesus como Salvador, nascido como uma criança neste mundo. Ao estudarmos a vida de Jesus, os Moques se tornaram grandes admiradores do Senhor. Jesus se tornou o herói da tribo. Eles o amavam e o veneravam. O povo da aldeia nunca perdeu uma lição durante as semanas que Mark ensinou de segunda a sexta, 2 vezes por dia. Os doentes eram trazidos em macas para os estudos. Quando uma gestante estava perto para dar à luz, eles arrumavam um jeito para que ela pudesse ficar pertinho o suficiente para ouvir as histórias. O nenê nasceu durante uma das reuniões e o ensino prosseguiu. Às vezes os Moques estavam tão compenetrados que não tinham vontade de comer, nem queriam dormir. Eles gastavam cada momento livre do dia discutindo as lições e ouvindo vez após vez as histórias gravadas diariamente. Esse maravilhoso Jesus era perfeito. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele era Deus. O dia, enfim, chegou, quando foi contada a história da traição de Jesus por Judas e o seu julgamento diante de Pôncio Pilatos. O povo ficou revoltado com Judas traindo o Salvador. Mas eles criam que de alguma forma Jesus iria se livrar. Essa foi a última história que nós lhes contamos antes da apresentação do Evangelho. No fim dela, nós dissemos para eles: amanhã nós terminaremos nosso ensino. Na manhã seguinte, a aldeia toda estava reunida antes do nascer do sol e eu comecei apresentando Jesus diante de Pilatos. As pessoas estavam muito sérias. Quando viram na representação Jesus sendo cuspido, batido e colocado na cruz, eles ficaram simplesmente atônitos. Eles ficaram abalados. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Pelo fato da morte e o derramamento de sangue ter um significado profundo para o Evangelho, nós havíamos enchido uma bexiga com água colorida para ser furada pelo nosso soldado romano designado. Foi quando eles viram o sangue que a história começou a ter significado para eles. Nossa exposição e apresentação da ressurreição de Jesus foi simples, mas poderosa para eles. O Salvador estava vivo. Depois eu voltei novamente às histórias do Velho Testamento e, começando com Abel, expliquei que Jesus é o nosso sacrifício aceitável, da mesma forma que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Quando eu finalmente cheguei na história de Abraão e Isaac, eu disse para eles: escutem, assim como o cordeiro foi o substituto para Isaac, a morte de Cristo e seu sangue derramado são um substituto para vocês. Nesse ponto, a luz verdadeiramente raiou. Eu podia ver e ouvir por toda a multidão a reação positiva deles para com a mensagem. Eu creio, eu creio, eu creio. Coloquei-me no meio deles e perguntei o que eles achavam. E de todos os lados surgiram respostas como esta. Eu sei que nasci no pecado e creio que Jesus pagou pelos meus pecados, que Ele morreu em meu lugar. Ele é o meu Redentor. Eu vivia em pavor, procurando agradar os espíritos. Eu não conhecia nenhum jeito para me libertar dos meus pecados, mas Deus, por sua graça, enviou vocês até nós. Eu escutei e criei no sangue e na morte de Cristo como pagamento pelos meus pecados. Eu creio e Deus me perdoou.
Naquele dia, quase toda a aldeia manifestou sua fé no Senhor Jesus Cristo. Houve um tremendo sentimento de libertação. Os Moques são geralmente o povo reservado. Mas quando os convertidos sentiram a libertação de seus pecados, um regozijo espontâneo brotou no meio deles. Vejam o que aconteceu. Esse homem está testemunhando que ele também crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Etal quer dizer é verdade, verdadeiramente, verdade. Vovó também se regozija no fato que ela também crê. Muitos outros deram seus testemunhos de que creem que Jesus Cristo levou os seus pecados sobre si. Marcos diz que se eles creem, então a palavra de Deus diz que seus pecados estão perdoados. E tal, é verdade. Um regozijo espontâneo rompeu entre eles e continuou por 2 horas e meia. Sr. Zook, nós consideramos o seu interesse em nossa agência missionária, mas sentimos muito que vocês não sejam adequados para o campo. São muito velhos. Glória, não se aflijam por causa desse povo. Considere sua saúde e suas crianças. Marcos e Glória, como igreja, nós vamos ficar na retaguarda de vocês. Nós vamos orar por vocês e sustentá-los. Ide em nome do Senhor.
Em 1986, uma tribo remota passou a ter uma nova compreensão da vida. Essa compreensão veio através da Bíblia. E esse processo foi documentado pelo vídeo Etal. O trabalho, porém, não parou. E nesse vídeo, a história continua. Mark, tem sido muito bom passarmos esse tempo com você e com sua família novamente. E podemos ouvir de vocês aquilo que está acontecendo com o povo da tribo Moke. Você chegou nessa tribo em 1983 e creio que a vida deles, então, era bem diferente daquilo que muitos pensam ser a vida numa tribo. Conte-nos um pouco sobre isso. Veja, John, uma das impressões que muitos têm sobre os povos indígenas é que eles vivem numa sociedade ideal, feliz com suas crenças e seu modo de vida. Sim, o que você está dizendo é realmente verdade. Parece que muitos pensam assim. E o que eu gostaria de fazer antes de vermos como vive a tribo Moke hoje é voltarmos um pouco no tempo. No primeiro vídeo que fizemos, Etal, nós descrevemos a sociedade Moke como uma sociedade fundamentada no engano. Nós mostramos como os homens vestiam uma máscara que representava um ancestral morto, e também como eles dançavam. Nós vimos como uma mulher poderia ser morta se ela revelasse saber que quem personificava aquela máscara era apenas um homem. E já várias vezes foi feita a pergunta: as mulheres não percebiam que era somente um homem? Elas realmente achavam que era um espírito? As mulheres sabiam que era somente um homem atrás daquela máscara. Elas percebiam ao verem os pés, nos quais reconheciam cicatrizes, quem sabe um dedo quebrado ou algo que revelasse a identidade de quem usava aquela máscara. E se uma mulher revelasse saber quem era? Bem, então ela teria que ser morta. É isso que os homens da tribo me explicaram, era o costume deles. Outra coisa que os homens faziam era obrigar as mulheres a fazerem muita comida para o espírito da máscara. E não estou exagerando ao dizer que era muita, eu já vi. Era um exagero. E não era nada fácil. As raízes têm de ser desenterradas, carregadas pelas escorregadias trilhas montanhosas e então preparadas. E à noite, os homens faziam uma grande festa em sua maloca, onde a presença das mulheres era proibida. Às vezes, a comida que sobrava era tanta que tinham de escondê-la atrás da maloca num lugar que também era proibido às mulheres. Eles nunca davam nada às mulheres, pois queriam que elas acreditassem que os espíritos eram quem comiam a comida. E as mulheres nunca reclamavam das injustiças a que eram submetidas, pois isto lhes custaria a vida. O medo as mantinha caladas. Não era nada fácil a vida das mulheres. Ouvir isso deve ser um choque para as pessoas que creem que os povos tribais vivem em sociedades felizes e ideais. Um medo que obriga alguém a se calar certamente não é característica de felicidade. É verdade. E não eram somente as mulheres que viviam dominadas pelo medo. Toda aquela sociedade vivia debaixo do medo. Na tribo Moke e em muitas outras tribos, a feitiçaria é a coisa mais temida nesse mundo. Por exemplo, recentemente ouvi uma história de um homem chamado Kamaias. Kamaias era um homem poderoso que vivia na aldeia de Dandangabu. Um inimigo de uma tribo vizinha fez um trabalho de feitiçaria contra ele. O pajé capturou o seu espírito numa latinha. Ele levou essa latinha para casa e jogou-a no fogo. E enquanto a latinha esquentava, Kamaias começou a arder em febre. Ele sabia que a febre era causada por feitiçaria. Ele ficou com medo, tanto medo que me disseram que ele chegou até a chorar. E finalmente, ele morreu. Qualquer um que pensa que essa gente vive feliz do modo que está, precisa ver um dos seus funerais. Em nossa sociedade ocidental, fazemos a morte parecer menos trágica. O corpo é colocado num caixão bonito e maquiamos a pessoa para fazê-la parecer que está dormindo.
Ela é cercada por flores e fazemos discursos em sua memória. E ainda temos uma esperança, mesmo que para alguns ela seja falsa, de poder rever esta pessoa no céu. A nossa cultura traz no fundo de sua mente a esperança de que se uma pessoa é boa em vida, ela terá um destino feliz após esta vida. Na sociedade tribal, porém, não existe casa funerária. Os mortos não recebem nenhuma maquiagem, não existem flores, não há quaisquer discursos e não existe qualquer esperança. Bem, pelo menos vocês foram lhes ensinar da esperança eterna que temos na palavra de Deus, a Bíblia. Mas, Mark, fale-nos um pouco sobre como vocês ensinaram essa gente. Claro. É esta parte que realmente me anima. Nós tomamos a Bíblia e, começando em Gênesis, ensinamos em sequência cronológica, escolhendo passagens-chave sobre Deus, quem Ele é, como Ele é, e tópicos como o pecado, o que é, quem é pecador e o julgamento desse pecado. Cada tema e cada lição se baseavam nas anteriores, como numa revelação progressiva da palavra de Deus. Enquanto ensinávamos pela primeira vez o Velho Testamento, os homens da tribo começaram a me procurar, querendo saber como fazer com toda a falsidade em que viviam. Eles estavam aprendendo que todo engano é pecado. O peso do pecado começava a pesar sobre os seus ombros. O que faremos, Mark? Nós mentimos para as mulheres. Nós as enganamos, as iludimos. O que vamos fazer? Deus vai nos julgar pelas mentiras. Mas se contarmos para as mulheres, vai ser uma grande vergonha. Na cultura deles, um homem nunca pedia desculpas a uma mulher. Mas depois de aceitarem a Cristo, os homens Mook reuniram as mulheres para lhes dizer como eles as enganavam com as máscaras. E as mulheres lhes disseram: mas nós sempre soubemos que eram vocês e não um espírito. Pois as mulheres se faziam de enganadas para não serem mortas como mandava sua cultura. Agora, não pense que esta não era uma questão séria para eles. A cultura tradicional Mook conta como uma tribo inteira foi exterminada por outra por ter revelado o segredo da máscara a uma de suas mulheres. Então, ao final de sua cronologia, vocês lhes ensinavam sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sim, e foi aí que nós lhes mostramos a associação entre o Velho e o Novo Testamentos. Foi então que eles perceberam que o sacrifício do Cordeiro registrado no Velho Testamento era uma figura daquilo que Cristo faria na cruz. O vídeo e tal tem uma cena que muitas pessoas já me disseram ser a predileta. Vamos vê-la então. Um líder da aldeia está dizendo que ele também crê que Cristo morreu pelo seu pecado. É tal, eles dizem. É bom, é verdade, é a pura verdade. Uma avó se alegra por ele crer e ela diz que também crê. Vários Mook dão o seu testemunho de crerem que Cristo carregou os seus pecados. Eu disse: se vocês realmente creem, então a palavra de Deus diz que os seus pecados estão perdoados. É tal, é bom, é verdade. E um júbilo espontâneo se espalha entre os Mook numa celebração que durou 2h30. Todo o desânimo e cansaço das longas horas de estudos culturais e linguísticos que passamos, de repente se tornaram insignificantes. Aquelas primeiras horas, depois de completarmos o plano do Evangelho, fizeram com que tudo valesse a pena. Mark, a última coisa que eu estaria pensando naquele dia seria: qual o próximo passo? Mas você me disse que naquele dia aconteceu uma coisa que se tornou um marco histórico no crescimento desses novos crentes em Cristo. Eles festejaram por um longo tempo, e enquanto eu ouvia aqueles testemunhos e via todo aquele júbilo, me veio à mente aquilo que um pastor me compartilhou na América. Ele disse:
A primeira coisa que faço é estimular os novos convertidos a compartilharem as boas novas com outros. Ele queria que eles fizessem isto antes de descobrirem que muitos crentes em Jesus não compartilham sua fé. E foi isto que me veio à mente naquele momento, em meio à alegria dos novos convertidos. Então, naquele mesmo instante, eu comecei a perguntar: quando é que vocês vão contar essas boas novas às outras tribos? E, de repente, todos se aquietaram. Então, eu insisti na pergunta. Ninguém respondia. Ninguém. E os Moke não são assim. Eles sempre respondiam às perguntas. Então, eu lhes perguntei o que eles estavam pensando. Um deles, o Mendo, respondeu dizendo: sim, nós iremos, mas nós não temos nenhuma ideia de como fazer isso. E todos se uniram a ele dizendo animadamente: sim, nós iremos. Assim eu respondi: muito bem, eu vou lhes mostrar como se faz. E realmente, era animador conviver com esses novos irmãos em Cristo. A sua fé era tão simples. Por exemplo, pouco tempo depois, eu estava ensinando o livro de Atos. E no 4º capítulo, nós líamos aquela parte em que os apóstolos Pedro e João deram seu relatório à igreja. O texto diz: ouvindo isso, levantaram juntos suas vozes a Deus, dizendo: ó soberano, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ali eu estava, lendo sobre o Deus Criador de todas as coisas, do céu, da terra, e cheguei no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Pois exatamente após eu ler esta passagem, ocorreu um tremendo terremoto. Eu saí correndo e gritando para que eles saíssem debaixo de onde estavam, para que nada caísse em cima deles. Mas sabe, eles ficaram ali sentados. Eu não me esqueço da reação de Aplas. Ele tinha um enorme sorriso e olhava tranquilamente de um lado para o outro. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Sua atitude era: é isso aí. É assim o nosso grande Deus. Ele está simplesmente demonstrando como foi que ele fez naquele dia. Ele está nos mostrando o seu poder agora. Com a nova honestidade que passou a haver entre os Moke, muitos relacionamentos quebrados pela falsidade puderam ser restaurados. Os maridos passaram a mostrar mais amor e cuidado pelas suas esposas. Eles pararam de enganá-las e as surras que lhes davam tornaram-se coisa do passado. Antes, os homens passavam muito tempo na maloca dos homens, muitas vezes aprontando coisas que resultariam em problemas. Agora, eles começavam a passar mais tempo com suas mulheres. Eles passaram a assumir maior responsabilidade com a criação dos seus filhos. Estas eram coisas boas, grandes mudanças. E é claro que eles falavam sobre levar as boas novas às outras aldeias. Na primeira semana, depois deles se converterem, apareceram 3 homens de uma aldeia vizinha querendo saber se nós os ensinaríamos. Eles têm luz nos seus olhos, mas nos nossos olhos só trevas. Quando olhamos nos olhos uns dos outros, só vemos escuridão. Nos olhos destes que vocês ensinaram, vemos luz. Nós queremos esta luz. Pois esses homens começaram a aparecer toda semana, implorando para que fôssemos lhes ensinar. Então eu pensei, está aí a oportunidade para os homens da minha aldeia aprenderem a ensinar. Bem, desde o início você implementou uma estratégia na qual eles aprenderiam a ensinar pelo seu exemplo. E eu tenho aqui um diagrama que eu gostaria que você nos explicasse a sua estratégia. Os passos básicos foram os seguintes. Na segunda aldeia, eu ensinei e eles me ajudaram. E o que realmente ficou claro foi que os novos convertidos perceberam que eu estava ensinando esta nova aldeia exatamente da mesma maneira que eles haviam aprendido. Um passo de cada vez. De A para B, de B para C. Era exatamente o mesmo processo. E isso realmente animou os novos crentes da primeira aldeia. Então eu comecei a pedir que alguns deles me ajudassem a ensinar.
Eles ficaram com bastante medo a princípio, mas se deram muito bem e foram ganhando confiança com o passar do tempo. À noite, eles se sentavam nas malocas da aldeia tocando fitas cassete das lições e revisando as histórias contadas até ali. Eles realmente ajudaram. Quando chegamos à terceira aldeia, foram eles que ensinaram e eu somente ajudava. Quando eu disse aos Moke da terceira aldeia que eu não estaria ensinando, mas que seriam os convertidos da primeira aldeia, os Moke da terceira não gostaram muito. Eles não queriam professores Moke. Eles tinham receio de que os Moke não ensinariam direito. Mas eu lhes disse que os Moke ensinariam exatamente as mesmas lições. Eles ainda queriam que eu ensinasse, mas eu lhes disse que era impossível, pois eu era somente um e não poderia estar em tantas aldeias ao mesmo tempo. Seria um professor Moke ou então nada feito. Não havia mais ninguém que ensinasse. Bom, aí eles aceitaram bem depressa e aconteceu assim mesmo. Os Moke da primeira aldeia ensinaram tudo e eu somente os ajudei. Na quarta aldeia, os Moke ensinaram e eu só assisti. E isso já se estendeu a 12 aldeias? Sim. E desde a quarta aldeia, os professores foram os Moke. Uma das maiores chaves para o sucesso dessa multiplicação de ensino tem sido o nosso programa de alfabetização, desenvolvido pela minha esposa Glória. A fome pela palavra de Deus pode ser muito grande, mas se você não tem pessoas que possam ler a Bíblia, então não terá professores habilitados e você terá um problema nas mãos. Eu tenho traduzido literatura com toda a rapidez possível, a qual imprimimos numa impressora a laser e tiramos múltiplas fotocópias desse material. Minha filha Nicole tem muitas vezes nos ajudado com isso, e nós colocamos as cópias nas mãos dos Moke. A motivação para se aprender a ler é muito maior quando há uma variedade de literatura disponível. À medida que alfabetizamos os Moke, nós os temos estimulado a escreverem suas próprias histórias em seu idioma. E nós temos também colocado esse material à disposição. Em média, nós consumimos cerca de 8.000 folhas de papel por mês. Agora, não foi fácil os Moke deixarem sua aldeia por outras. Às vezes, pensamos que é mais fácil para obreiros ou professores indígenas, missionários indígenas, deixarem os seus lares, mas não é. Eles têm suas próprias terras, suas plantações, suas áreas prediletas de caça e pesca, sua família e seus amigos. E muitas vezes, os lugares para onde vão são muito estranhos para eles. Eles terão de viver entre povos que lutavam contra seu povo, que faziam feitiçarias contra eles. E estes locais ficam muito longe da ajuda médica que nós oferecemos. Para eles é um verdadeiro sacrifício e requer uma real dedicação. Eu me lembro de Tawal, um dos nossos professores. Ele disse, sabe, na verdade eu não preciso ir. Eu poderia ficar aqui, mas eu sinto que Deus quer que eu vá. E isto basta. Assim eles vão. Nós temos 15 professores treinados em alfabetização e 42 professores bíblicos. E eles estão trabalhando em 12 aldeias. Sim, nós escolhemos uma dessas aldeias e do material bruto que vocês filmaram, nós montamos uma breve sequência de imagens. Vamos acompanhar a partir do último dia de ensino em que os professores encenam a vida de Cristo. Existem alguns crentes entre os espectadores que vieram nesse dia, mas eu acredito que a maioria que se vê é de não crentes. Muito bem. Aqui vemos Jesus sendo trazido perante Pilatos. Eles estão fazendo as acusações contra ele. Eles dizem, este é um homem mau, ele é culpado. Pilatos pergunta, mas o que foi que ele fez? Ele não está convencido de que as acusações são verdadeiras. Eles perguntam a Pilatos, de quem você é amigo? Você é amigo desse homem ou amigo de César? Você quer ser amigo de um homem mau? Agora estão surrando Jesus. Eles não batem com força suficiente para doer, mas são bem convincentes em transmitir a ideia de que Cristo realmente foi ferido.
Todos os participantes desta dramatização vêm de aldeias que já foram evangelizadas. Eles são líderes cristãos, homens formidáveis. Eles cravam os pregos entre os pés e os dedos das mãos. Eles usam um corante vegetal misturado com água. É muito real. E aqui os vemos representando o povo que zombou de Jesus. Ei, você aí na cruz, você ajudou os outros, vamos, ajude a si mesmo. Você não é capaz? Desça daí. Você não é tão poderoso? Você é mentiroso, é um enganador, você não passa de um farsante. Várias pessoas já me disseram que quando eles veem os zombadores, estes causam um verdadeiro impacto neles. É o próprio Deus que está sendo zombado. Agora Jesus está morto e um soldado fura o seu lado com uma lança. Nós colocamos um saco plástico com corante vermelho para simbolizar o sangue derramado. E é então que muitos, ao verem o sangue escorrer, fazem a ligação com o sacrifício dos cordeiros no Velho Testamento. Um moço me disse que quando viu o sangue ele pensou, sim, é isto. Jesus é o cordeiro verdadeiro. Eu sabia. Agora estão retirando Jesus da cruz e colocando-o no túmulo. E durante toda esta dramatização, um dos professores está explicando detalhadamente à plateia aquilo que está acontecendo. É importante que eles compreendam cada etapa da dramatização. Esta porta de casca de árvore simboliza a pedra que foi rolada do túmulo vazio. Mark, isso é realmente muito bom. E é claro que aí vocês explicam que Cristo está realmente vivo. Exatamente. E no final, Cristo aparece dando a grande comissão, dizendo que devemos ir a todo mundo e pregar estas boas novas a todos. Agora vemos um professor muito animado. O seu nome é Tawal e ele está tão comovido que está tendo dificuldade para começar a falar. Mas ele está voltando ao Velho Testamento para explicar como aquelas passagens explicam a razão da vinda de Cristo. Ele começa lá em Gênesis e vai avançando pelo Velho Testamento, destacando o princípio que se encontra em Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. E também a passagem de Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há perdão, perdão dos pecados. Ele está ensinando como um carneiro foi oferecido por Abraão no lugar de Isaque. E isto realmente ajuda a mostrar como somos pecadores sob condenação, merecedores de castigo. E então a morte de Cristo derramando seu sangue para pagar pelo nosso pecado. Bem, agora vemos alguns que começaram a entender e que estão se levantando para testemunhar que creem que Cristo morreu em seu lugar pelos seus pecados. Eles começam a se levantar, homens, mulheres e crianças. E o professor lhes faz perguntas para ter certeza que eles realmente entenderam. Mas, Mark, nos diga, o que é que eles estão dizendo? Hoje eu aprendi a verdade. Eu creio na morte e no sangue como pagamento em substituição pelo meu pecado. Jesus tomou meu lugar e o meu pecado está perdoado. O professor lhe pergunta, se você morresse agora, o que aconteceria com você? E ele responde, eu iria para o céu. O professor pergunta, e por que você diz isso? Ele responde, porque eu realmente creio que a morte e o sangue de Jesus Cristo tomaram meu lugar pelo meu pecado. Os testemunhos são todos parecidos, mas os professores fazem suas perguntas especificamente para cada pessoa. Se é uma pessoa que tinha um passado de boas ações, eles tentarão descobrir se ela está se baseando em qualquer mérito próprio para ser salvo. Este questionamento foi ideia dos Smoke. Algumas das crianças demonstram ter compreendido o ensino. Elas são bem espertas e surpreendem até mesmo os professores Smoke. Eles voltavam dizendo, puxa, como essas crianças respondem bem. E até mesmo quando as perguntas deixavam os adultos sem resposta, aparecia uma criança com a resposta correta. E então,
De repente, eles começam a correr e gritar. Não temos reação equivalente a esta em nossa cultura. É simplesmente o resultado de uma tremenda libertação emocional. Quando eles percebem que os seus pecados estão perdoados, já não há mais condenação. A culpa, o peso e a escuridão são coisas do passado. Eu e a minha família acabamos participando também. Fica difícil manter a câmera firme. Este júbilo se estendeu por um bom tempo. Mas então, repentinamente, eles se deram conta de que todos os seus antepassados haviam passado desta vida para uma eternidade sem Deus. E os gritos transformaram-se em prantos. Seus lamentos eram muito sinceros. Isso não tem ocorrido em todas as aldeias em que ensinamos, mas aconteceu aqui. Eles choraram por um tempo e depois voltaram a cantar e a festejar. Mark, o que eles estão cantando? Nesta canção, a letra diz: hoje, o Deus verdadeiro estendeu graça e misericórdia a nós. Hoje, a graça de Deus que é tão boa alcançou a nós, povo Moke. E hoje eu creio em Deus. Ele, Jesus Cristo, é nosso verdadeiro Senhor e Mestre. Deus tem, sem dúvida, feito grandes coisas nessa tribo Moke. Ele ainda não terminou. Tudo isso é apenas o início. Homens e mulheres ainda estão se apresentando como voluntários para levar o evangelho a outras aldeias. Os Moke não têm somente evangelizado seu próprio povo, mas agora começam a se estender a tribos com outros idiomas, exatamente como os apóstolos no Novo Testamento. E eles são comissionados e enviados por aqueles que se incumbem de sustentá-los. Eles ajuntam todos os seus pertences e vão. Eles encaram obstáculos tremendos. Eles têm de fazer enormes sacrifícios, mas ainda assim eles vão. E faltam ainda muitas tribos de grupos linguísticos que ainda não têm um missionário. Os homens que vemos conversando com Mark Zook são de uma delegação enviada para pedir que missionários se mudem para sua aldeia. Sua tribo é de um grupo linguístico totalmente diferente. E eu creio que Deus quer que eles, de algum modo, também conheçam o Evangelho. Há 2000 anos, o apóstolo Paulo escreveu palavras nesse sentido, que ainda são válidas hoje. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não fosse conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. Um pouco antes de nos mudarmos para a tribo em 1984, um grupo de homens Moke vieram caminhando lá das montanhas. Eles procuraram um dos nossos missionários e disseram: nós queremos que o missionário vá viver conosco. E eles falavam sério. Eles traziam um bom dinheiro consigo, 20 quina. Era a maneira Moke de dizer: ei, escutem, nós queremos comprar um missionário. Hoje os Moke nem sonhariam em conseguir comprar tudo o que eles receberam, porque agora eles sabem que a mensagem da Bíblia é o dom gratuito da salvação por meio da morte de Cristo na cruz e de sua ressurreição da morte. E esta é uma oferta que eles não podem deixar de comunicar aos outros. Mark nunca ensinou esse hino aos Moke. Ele nem sabe onde ouviram. Mas a nossa equipe de vídeo descobriu que bastava cantarem uma vez uma canção para que os Moke gravassem a melodia. E para essa melodia que vocês ouvem ao fundo, os Moke compuseram sua própria letra para glorificarem a Deus. Foi difícil a nossa equipe de vídeo manter a sua objetividade enquanto gravavam as imagens. Estar no meio desse povo acaba lhe afetando. Eu assisti a uma reunião dos Moke quando um dos integrantes da equipe de vídeo chamou a minha atenção para um menino de uns 10 anos que diligentemente tomava nota da lição bíblica. Ele era muito cuidadoso. E foi aí que eu pensei, eu nunca vi nenhuma criança dessa idade fazendo anotações nas nossas igrejas ocidentais. E no último dia em que filmávamos, estava ali um velho chamado Lapaite. A sua saúde era tão precária que nem sabíamos se ele chegaria ao fim dos ensinos. Mas ele conseguiu e veio a tornar-se um líder.
Quando os professores Moke saíram para outras aldeias, ele perguntou se não poderia acompanhá-los para poder ensinar os velhos e ter certeza de que eles também estavam compreendendo cada lição. E foi assim que ele fez, subindo montanhas, atravessando rios, indo de aldeia em aldeia para ajudar a ensinar os idosos. Deem uma boa olhada nele, pois a próxima vez que alguém o ver será na eternidade com Deus. Ele morreu algumas semanas depois de filmarmos essas imagens. Sabe, eu creio que se a força de uma igreja pode ser medida pelos seus jovens e os seus velhos, então eu sou obrigado a concluir que nós temos muito que aprender dos nossos irmãos, o povo Moke.